Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou falar de um assunto que eu me interesso muito por ele, né? Que é sobre os ciganos, né? É um assunto assim pouco divulgado. E a pergunta, mas por que falar sobre o povo cigano? Primeiro, porque eu sou descendente de ciganos, né? E tem ciganos na minha ancestralidade. E o povo cigano é um povo muito forte, é um povo excluído, né? Em todos os lugares ele sempre foi um povo perseguido, um povo excluído, e se tornaram um povo muito forte, um povo que coeso, entre eles existe uma conexão muito grande, eles vivem pelo grupo e para o grupo deles, né? E o interessante é que o cigano ele não tem pátria, ele se fica onde ele fica, aquela é a pátria dele por aquele tempo, ele respeita as leis, tudo que foi inventado a respeito de cigano, que cigano rouba criancinha, né, crianças, que cigano é ladrão, tudo isso aí é para acirrar o preconceito sobre esse povo cigano, que é um povo livre, que não aceita ter a sua liberdade tolhida e ter que ficar num município, numa cidade, num estado, num país eternamente porque ele nasceu ali. Por isso que o cigano é um povo nômade, é um povo que sai buscando pela, pela sua jornada de vida. E eu estou falando dos ciganos porque eu tenho visto muitos tarólogos aí incorpora a cigana e fala que a cigana está falando, né? Que não é bem assim as coisas como funcionam. Mas eu vou falar sobre o povo cigano para que acabe esse preconceito sobre esse povo maravilhoso, não porque eu sou uma descendente, mas pelo próprio povo. Eu acho que nós estamos num ponto, né, da evolução da humanidade que não cabe mais o preconceito, não cabe mais a rejeição com determinados grupos étnicos, não cabe mais, né, você excluir um povo porque ele escolheu a maneira como ele deve viver, né? Então, é por isso que eu faço questão de falar sobre o povo cigano e da importância que eles trouxeram na cultura de muitos povos soltos por aí. Tá? Os ciganos, né, eles também são conhecidos como Romani ou Rom, né? Por que isso? Porque eles vieram, a maior parte, da Romênia, né? Os ciganos, ele houve no êxodo do Egito, eles saíram, um povo que saiu de lá, que foi para a Índia, da Índia, eles eram da Índia, foram para o Egito, do Egito voltaram para a Índia, da Índia eles subiram para ali naquela região que fica no Mediterrâneo, né? Ali na Romênia, na Albânia, naquela região ali. Depois subiram para a Inglaterra, para a França, para Portugal, para a Itália, né? Que é próximo ali da Albânia, na Turquia, né? Em muitos lugares eles viveram, existem ciganos no mundo inteiro, e vieram aqui para o Brasil também, né? Porque minha bisavó era uma cigana e ela veio para o Brasil, né? Como imigrante, mas veio como italiana, só que ela era da Albânia, né? A Albânia é um país totalmente do povo que saiu de lá, que eram os ciganos, porque a Albânia ela ficou 40 anos sob o domínio do governo otomano, né? E elas sofreram muitas consequências. Na França mesmo, muitos ciganos foram exterminados no êxodo, lá junto com os judeus. E depois também eles continuaram sendo sacrificados, até no governo de recentemente do Sarkozy, houve lá um ataque em cima lá dos ciganos da periferia, né? Mas o Macron, ultimamente, ele não tem mais tido esse preconceito. É interessante porque a cidade de Nice, né,
é a pátria dos ciganos, porque lá está a Santa Sara Cali. É lá que está a igreja de Santa Sara Cali. Né? Lá existe também o restaurante dos famosos Gypsy Kings, aqueles cantores maravilhosos, eles estão lá no sul da França, né? Num restaurante que eles têm lá. Então, no mês de agosto, né, na Europa se comemora o dia dos ciganos, dia de Santa Sara Cali. Então, é normal você ver aqueles carroções lá dos ciganos, né, subindo, né, para a França para poder ir e vivenciar a Santa Sara Cali. Um povo assim maravilhoso, fino. As pessoas têm um pouco de receio, né, mas eles são interessantes, com aqueles gatos maravilhosos. Toda pessoa mística ela gosta de um gato, porque o gato ele é místico, o gato ele é espiritual. O gato ele tem o poder de transmutar as energias. E os gatos dos ciganos usam todos coleiras de ouro. O cigano adora dourado, as cores vibrantes, porque a vida é alegre, gosta da música, da dança, do violino, esse som maravilhoso do violino, né? E os lenços coloridos, né? Os cordões de ouros, o cinto de ouros, os medalhões, os brincos, os cordões, né? E cigano anda descalço, cigano adora andar descalço, botar o pé na terra, pisar no chão, sentir a terra, a energia que a terra traz para nós. Tudo isso é cultuado pelos ciganos, né? Mas quando essas pessoas aí que leem as cartas, né, o tarô, que eles falam que é o tarô dos ciganos, que não é, porque o baralho cigano é o baralho comum, né? O de cartas, tem 1, 2, 3, aquele que o cigano não lê tarô. O cigano ele tem a vidência, lê a mão, né? E lê o tarô com as cartas normais, as cartas que eram usadas para jogos, né? E o mais interessante, né, que ninguém sabe a origem exata de um cigano, né? De um povo fixo já é difícil você saber a origem exata, de um cigano piorou, né? A minha descendência eu sei que veio da Albânia, mas existem histórias, relatos históricos, né, que eles saíram todos, né, da Índia, né? Por isso aquelas roupas, os lenços na cabeça, cada um tem um significado. A cigana que usa o lenço na cintura, que de repente ela chega no lugar, ela tira o lenço, ela coloca o lenço e ela tira as cartas, né, em cima do lenço, né? Ou quando ela começa a usar o lenço na cabeça, que ela já está comprometida, né? E aquelas roupas maravilhosas, né? Que é contagiante. Não existe quem não se contagie com uma dança, com uma música cigana. Ela é assim, ela atrai. A cigana, ela atrai o que há de melhor na natureza, trazendo para si com a sua alegria, com o seu coração aberto, né? Um povo que está sempre feliz, sempre sorrindo, né? Não existe mau tempo para cigano. Existe um ditado cigano muito interessante que diz: se me cortarem as folhas, né? Pode me cortar as folhas, pode me cortar os galhos, pode me cortar até o caule, que eu tenho raízes fortes e eu vou brotar novamente e virei com mais força ainda. Esse é um dos ditados dos ciganos. Um outro, que eles também vivenciam muito: as pedras que são colocadas no meu caminho, eu as recolho e no final eu faço o meu castelo. Essa é a mentalidade do povo cigano, esse povo maravilhoso, que eu tenho o maior orgulho de ter na minha ancestralidade. Os ciganos, né, como eu falei, são conhecidos como os Rom, né? Eles
a história dos judeus, né, ela está repleta de discriminação, de perseguição, muitas vezes sendo tratada como estrangeiro, e assim é dos ciganos. Né? O problema é que os ciganos não sobressaíram, porque os judeus, eles criaram o judaísmo, eles tinham o judaísmo. O cigano não, o cigano ele vivia aqui, vivia ali, e os judeus eles se fixaram lá no Egito. Né? De lá que eles foram tirados para a Terra Prometida. O cigano não tem essa história. Então, mas os ciganos foram sacrificados juntamente com os judeus lá no Holocausto de Auschwitz, né? Quando houve lá na Alemanha. Os ciganos eles possuem uma cultura rica em diversidade, tradições musicais, dança, roupa colorida, forte ênfase na família. O cigano é muito pela família, eles ouvem muito os mais antigos, as mulheres, e a minha avó ela era a verdadeira matriarca, era ela casada com um alemão, e filha da cigana que eu falei, e ela que comandava toda a família, toda a nossa família, uma família matriarcal. As mulheres ciganas são muito fortes, né? Elas vivem em comunidades. A cigana, ela vive da arte, os ciganos vivem da arte, né? Os ciganos, os homens, eles são excelentes ferreiros, eles lidam constroem os tachos de cobre, né? Trabalham muito bem com o cobre, né? fazem utensílios, constrói violinos, porque numa festa cigana é imprescindível não ter um violino e uma fogueira. Né? Tem que ter isso aí, não adianta. E ele desempenhou um papel importante, né, com a sua cultura, nos estilos, principalmente, influenciaram no flamenco. O flamenco, aquela dança, a dança do sapateado que existe lá na Espanha, ela foi uma influência do povo cigano. Né? A dança flamenca tem origem na comunidade de ciganos. Né? E um dos desafios que os ciganos enfrentam, né, é que em todo lugar do mundo, em todos os lugares, eu me lembro quando eu era criança, né, vinha muitos ciganos, e daí até minha mãe falava, toma cuidado, que os ciganos eles roubam criança, fica esperta, né? Mas não é bem assim, porque eles são muito pela casta no cigano, ele casa com ciganos mesmo, para não trazer outras influências dentro da família, né? Então, a cigana, a menina cigana até os 7 anos de idade, né? Ela é orientada para ela saber fazer tudo, ler cartas, ela faz bordados, ela faz crochê, ela faz cozinha, ela faz muita o chá principal que ela aprende as curas pelos chás, né? A menina é orientada assim, porque ela, quando elas saem daí, enquanto os maridos estão construindo, fazendo lá, lidando com cavalos, né? Cigano, ele tem verdadeira paixão por cavalos, então eles criam cavalos, né? Enquanto os homens cuidam disso, as mulheres elas saem. Daí as mulheres começaram a sair para ler a mão, para ver, tirar as cartas, né? Para trazer algum dinheiro para o acampamento. Por isso que a mulher cigana ela começou a desenvolver essa profissão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem professores que são ciganos, tem ciganos que se formaram enfermeiros, estão trabalhando em hospitais, né? Muitos estão se fixando em residências fixas, né? Como é o caso aqui em Campinas, a família dos Badarati, eles têm lá a mansão deles, mas eles ficam tudo na tenda, tem as tendas também por volta da casa, e eles ficam na tenda. Né? Porque o cigano ele gosta da tenda, ele gosta da tiara, né? A tiara cigana. E a santa que os ciganos cultuam é Santa Sara Kali. Né? Santa Sara Kali, em árabe, quer dizer negra. Né? É uma santa negra, parece-me que a Nossa Senhora Aparecida também seria, né? Eu não sei muito dos católicos, eu preciso estar lendo. E o povo cigano, ele cultua, né? Ele gosta muito do dia do nascimento, aniversário. Não tem cigano que não comemora aniversário.
né? Então, o cigano gosta do aniversário, o nascimento é muito comemorado, a festa de casamento, ela leva 3 dias, ela é feita em 3 dias, e existe essa influência em Portugal. O casamento da minha filha foi praticamente em 3 dias. Um dia para se arrumar teve uma coisa, outro dia teve o casamento, né? E as festas continuaram por esses 3 dias e foi maravilhoso na Europa. E a contribuição dos ciganos, né, apesar de todos os desafios que eles têm trazido, né, eles colaboraram muito, né, muita coisa, né, que o homem hoje ele vê, né, na força do povo cigano. E o cigano começou a ser assim um povo excluído, inclusive, né, nos centros espíritas, porque quando começaram os trabalhos espíritas, que foi reconhecido o espiritismo, né, no começo, eu acho que eu já contei essa história, em outras lives do meu canal, vocês podem entrarem lá na Marisilda Rodolfo, no meu canal, eu falo de todos os assuntos, desvendando tudo, né? Que eu estou desvendando todo e qualquer assunto que eu estou buscando para alcançar o autoconhecimento. Então, não existe como você alçar um conhecimento maior sem você estudar a origem das coisas, sem você decifrar todas as coisas que estão à sua volta. E o cigano, né? Daí um cigano queria se manifestar, porque quando nós perdemos, né, o espírito, ele não tem etnia. O espírito, ele não tem nacionalidade. Se o cigano ele não tem uma nacionalidade, ele não tem uma pátria, depois que ele desencarna, então daí que ele não tem mesmo. Entendeu? Só que eu já falei do povo excluído que queriam se manifestar em centros espíritas e não eram aceitos pelos dirigentes dos centros, por isso criou-se a Umbanda. A Umbanda, sim, ela aceita o clã cigano. Né? E eu sempre falo, né? Outro dia eu falei, eu sou descendente cigana. Daí uma falou assim, eu também sou, mas ela era cigana na Umbanda. Cigana da Umbanda faz parte do clã. Ninguém incorpora uma cigana. A cigana ela não vem sozinha. Ele não vem, nenhum cigano vem sozinho. Dom Vladimir é maravilhoso, né? Um dos meus guias espirituais. Cigana Vidar é outra, a cigana Letícia é outra. E tem um clã cigano comigo, porque eu adoro a companhia dos ciganos. Eles me dão força, me trazem energia, né? E eles começaram a vir, né, nos terreiros de Umbanda. Então, um terreiro de Umbanda, quando um cigano dá a presença, pode estar certo que o clã inteiro está lá. Né? Então, quando tem um cigano, você tem um clã com você. São vários ciganos, né, que compõem aquele clã. Porque o cigano ele é pelo povo dele, porque ele é um povo tão sofrido, então eles se uniram tanto para eles poderem sobreviver, né? E eles aprendem tudo em casa, aprendem a ler, aprendem a escrever, aprendem... Alguns foram à escola, mas muitos estão dispersando, né? Porque a gente tem aquela ideia de não vivenciar a nossa ancestralidade. Né? É imprescindível isso, porque é a nossa história, é a nossa essência, é algo que está lá no nosso registro acástico, aquilo que nós já fomos. Né? E nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos passar para as novas gerações aquilo que vem lá de trás, porque é a nossa história. Né? E não deixar para que os historiadores comecem a contar as coisas à maneira deles. Né? Um dos pontos importantes da cultura cigana, né, seria a diversidade cultural. Né? Os Roma, por exemplo, eles formam um grupo homogêneo, e eles são compostos por diversos subgrupos, cada um com suas próprias tradições, culturas, línguas e costume. O cigano ele fala dialeto, né? O romani mesmo é um dialeto que mistura um pouco da língua indiana com o grego, com
o aramaico, e surgiu, né, o romani, né? Surgiu o romani. E a língua roma, conhecida como romani, também é diversificada com várias variantes, né? Dependendo da região. Em cada região que ele vai, né, ele fala romani, mas ele pega, ele capta coisas ali da região e ele vai acrescentando, né? Vai acrescentando, por exemplo, Chiara é uma casa, Deula é Deus, né? Drasles, empatia de Lumia, né? O Deus que está comigo, que ele ilumine a sua casa, que ele ilumine você nesse exato momento que você está me ouvindo aqui agora. A vida nômade, né? Então, tudo que eles fizeram, né, que vem sendo feito na humanidade desde o começo, é para que o cigano se fixe para aquele trabalho. Porque a ideia, né, da maioria que controla o mundo é que as pessoas se fixem no lugar, que forma um município, que forma a sociedade, que ali eles inventam a religião deles, a politicagem deles, e o povo segue. O cigano não se propõe a isso, né? E a discriminação e estereótipos, né, que os romas enfrentaram e ainda enfrentam, discriminação em várias partes do mundo existe a discriminação sobre o povo cigano. Contribuições culturais, agora que está sendo reconhecido, estão fazendo leis, inclusive lá no município de Curitiba, né, o prefeito lá estipulou um dia para ser o Dia dos Ciganos. Eu achei isso maravilhoso, porque já que inventaram o Dia da Consciência Negra, por que não o Dia dos Ciganos também, né? Só que existe o Dia dos Ciganos, só que no Dia da Consciência Negra é feriado. E no Dia dos Ciganos eu sempre tive que trabalhar, mesmo sendo uma cigana. Mas tudo bem, o cigano ama trabalhar, ele ama aquilo que faz, né? E desafios sociais, muitos problemas sociais, né? Porque ele não tem acesso à saúde, ele não tem acesso a vamos assim dizer, aos hospitais, e às vezes mesmo, raramente o cigano fica doente, né? Porque eles são cuidados dentro da Chiara, né? Com chás, com os remédios caseiros, mas existiram epidemias que mataram muitos ciganos, e os ciganos, em todos os lugares, ele é o último a ser atendido, né, pela discriminação. Eles são uma pessoa assim, sem importância, as pessoas dão o mínimo de importância. E as crenças religiosas, como eu falei, o cigano ele não tem religião, né? O cigano ele acredita em Deus, né, em Jesus, né? Ele acredita em Deus, acredita em Jesus, e eles comemoram, né, tem as suas tradições religiosas, né, específicas, né? Para o cigano, o nascimento, o casamento é muito importante, e a morte também, o cigano acredita que existe uma vida após a morte, existe uma reencarnação. E a complexidade do povo cigano, sem cair em generalizações ou perpetuar estereotipos negativos, ele reconhece a rica herança cultural dos Roma, né? E entender as lutas que eles enfrentaram até hoje. O povo cigano são originário da Índia, né? Então, na Índia, existe uma mistura de várias religiões, Krishna, tudo budismo, tudo que aparece lá, eles vivenciam, né? E os ciganos chegaram aqui no Brasil em 1574, vieram degredados, quer dizer, eles mandaram, né, a Europa lá, falar, não, tem uma terra que está sendo descoberta, lá vão mandar tudo, e mandaram, veio muito cigano para cá, nessa época, né? É interessante isso, né? Então, eles colocam o seu tempero, né, onde eles vão, né? Aqui existe uma cidade lá no Nordeste do Brasil, né, que tem muitos ciganos, e eles cultuam mesmo, fazem feiras para ler cartas, vender os artesanatos deles, né? Muitos moram em casa, mas ainda tem aquela tradição cigana, né? Então, quando você encontrar uma cigana na rua que ela quiser ler sua mão, você fala para ela, Gadio, na hora ela sai de perto, ela nem discute, né? Porque Gadio é não cigano, né? E eles têm lá as crenças, os rituais, os cultos, né? Os ciganos,
nos países assim, no Brasil, né, eles são a maior parte católicos. Os ciganos, eles reverenciam a religião católica, né? E tem os umbandistas, no espiritismo umbandista, estão tendo alguns ciganos que estão adaptando aos evangélicos também. Contudo, há uma religiosidade intrínseca à vida dos ciganos. Né? Eu acho que desde que não queira mudar, porque o cigano ele pode ser até um evangélico, ser um espírito, seja lá o que ele for, o que ele nunca vai fazer na vida é renegar Santa Sara Kali. Todo cigano reverencia Santa Sara Kali. Ele tem um espírito viajante, um espírito único do lugar, da noção, a noção de onde ele vai ficar, onde ele vai estar, e ele respeita as leis, ele não rouba, não. O cigano não rouba, não mata, ele não é desse tipo, não, de coisa. E é o povo nômade, né? Então, era isso que eu queria deixar, né? Deixando claro aqui que os ciganos eles trabalham com as energias do Oriente, aprendeu no Oriente. O Oriente é muito específico na Índia, trabalhar com as energias do corpo humano, os chakras. Então, eles trabalham usando os cristais, as pedras energéticas, as cores, né? Os 4 sagrados elementos da natureza. O cigano respeita pra caramba o ar, a terra, a água, né? E o fogo. E aquela cigana, né, é aquela que pertence ao povo cigano, ela se veste tipicamente, eles fazem questão de se vestir da maneira dos ciganos, e é por isso que os ciganos, quando atuam na Umbanda, aquela roupa alegre que eles fazem, a roupa de cigana. Hoje em dia já existe a moda cigana, existem muitos ciganos que abriram loja para estar vendendo as roupas por conta dos trabalhos realizados nos terreiros de Umbanda, né? E a flor dos ciganos é a rosa do Oriente. Essa é a flor preferida dos ciganos, né? E o cigano, ele é mestre nos oráculos, nas cartas, nas previsões, né? Na leitura de mão, né? O cigano, ele é muito... Ele estuda desde pequeno, que eu já falei, ele tem essa capacidade e a desenvolver a mediunidade. Daí ele usa a cartomancia, né? A cartomancia, que é o baralho comum, é esse que é visto pelos ciganos. A hora que eu começar a tirar as cartas, eu vou fazer questão de tirar com as cartas de baralho, né? Posso tirar o tarô também, mas vou tirar com as cartas de baralho, que essa é a ideia, é o pensamento da caravana cigana aqui, do clã cigano que eu sigo. Né, ver as cartas pelo baralho, né, as cartas do baralho. E era isso que eu queria deixar para vocês. Conforme forem aparecendo mais coisas sobre os ciganos, eu vou estar trazendo aqui. Né? Qualquer dia estarei falando da Santa Sara Kali, como ela surgiu e a oração de Santa Sara. Né? Mas, se você, de repente, né, quer vivenciar uma alma cigana, quer seguir um exemplo do cigano, esteja alegre, ouça músicas alegres, né, dance, mesmo que seja sozinho na sua casa, cante, né? Sorria, receba as pessoas com um sorriso. É assim que os ciganos fazem. Desenvolva uma atividade em sua casa, independente da profissão que você tenha, algo que você possa fazer com suas mãos, que os seus familiares também possam fazer. Os ciganos, eles vivenciam muito isso, eles têm muito disso. Façam os seus alimentos, façam os seus chás que curam a alma, que acalmam o coração e tranquiliza a mente. Traz-lhe essa empatia de Lumia. Lá Shiba. Namastê.